Bem-vindo ao nosso encontro marcado diariamente aqui pela TV Câmara, canal 4.3. Nossa convidada de hoje é Mônica Amaral, nutricionista, e ela é especialista em nutrição esportiva e funcional. Bem-vindo, Mônica, ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença para a gente falar de um assunto tão interessante como é a nutrição esportiva. Modéstia, eu que agradeço o convite. Vim falar sobre nutrição, algo muito interessante. Eu agradeço também à TV Câmara pelo convite de estar aqui e de falar um pouco sobre a nutrição, o mundo na nutrição. Mônica, qual a verdadeira função de uma nutricionista funcional esportiva? A nutrição esportiva funcional, ela está ligada ao esporte, né? Além da gente pensar no alimento adequado para o ser humano, a gente encaixa o esporte também para a gente estar montando esse cardápio. Sendo Barreiro uma cidade que o esporte realmente está engatinhando, por que você optou por essa especialidade? A nutrição esportiva foi uma paixão, né? Eu acabei vendo as pessoas praticar esporte, ver histórias em que o alimento fez total diferença no desempenho dos esportistas, né? E aí eu optei por essa área, porque ela traz para o esporte uma base muito forte para o melhor desempenho desse atleta. Você faz algum esporte, não? Faço. Você é esportista? Eu faço crossfit e musculação. Mas necessariamente o esportista ele depende de uma nutrição específica? Vamos dizer que a nutrição é a base para o melhor desempenho dos esportes, né? Para o esportista. Além do treinamento, a gente pensando no esporte, naquele atleta que vive do esporte, a nutrição é uma base muito importante, porque ela melhora o desempenho desse atleta. Fala um pouquinho dos objetivos da nutrição esportiva. O porquê de ter essa área separada, uma nutrição específica para quem pratica esporte. Porque a partir do momento que a gente pensa em nutrição esportiva, a gente começa a estudar o esporte, a fisiologia humana, né, ligada ao esporte. A gente começa a entender como é que o corpo funciona, quais nutrientes ele precisa em determinado esporte. Então, cada tipo de esporte ele vai precisar de uma conduta diferente. E por isso que é importante, sim, a atuação do nutricionista esportivo para um atleta. Como especialista dessa área, você atende só pessoas atletas ou você atende qualquer pessoa? Não, eu atendo também o público em geral. Meu foco são atletas, né? Uhum. Seja ele corredores, ciclistas, triatletas, praticantes de crossfit e até também aqueles praticantes de musculação, que estão ali só para fazer uma atividade física, procurando qualidade de vida. Então a gente atende um público em geral. Qual a importância dessa alimentação específica para o esportista? Primeiramente, a gente vai conhecer o corpo do paciente, né? A gente vai entender como é que funciona. Isso é uma avaliação feita através de exames ou como é que você funciona? Sim, a gente faz próprio na anamnese, que nós chamamos. Né? Uhum. A gente cria uma teia em que a gente começa a identificar desde os exames bioquímicos, desde o funcionamento do corpo, como é que está funcionando aquela pessoa. E se há carência, se há exagero de algum nutriente. Então, a gente vai criar esse equilíbrio na alimentação deste atleta. Através de um exame, você cria uma tabela para que ele realmente siga aquilo ali. É como se fosse uma entrevista, né? Uhum. Faço perguntas, pergunto como é que está funcionando, todas as partes do corpo. E aí eu consigo entender onde é que eu preciso trabalhar e melhorar para ajudar esse paciente. Como é que é a demanda, a procura aqui em Barreiras desse tipo de especialista? A procura é muito boa, porque aqui em Barreiras, por mais que pareça que não tem tantos atletas, está crescendo o esporte. Né? A gente pode ver, são muitos corredores, a gente tem muitos ciclistas, triatletas também. E agora a gente tem a implantação do crossfit e a musculação, ela está muito presente. Então, nós temos um número muito grande de academias. E são pessoas que precisam desse auxílio e as pessoas procuram, sim, para melhorar o desempenho. Você acha que as pessoas estão se conscientizando da necessidade de fazer esporte, Mônica? Sim. Porque existe realmente um comodismo total, né? Sim. E muita gente que não gosta de fazer esporte, inclusive jovens.
Você acha que está se conscientizando e isso está tendo uma melhora das pessoas procurando uma forma de se praticar esporte? Sim, o que eu vejo mais é o crescimento, né? Seja jovens, adultos, idosos, procurando mais a prática de atividade física. Vamos dizer que não está sendo só um modismo, mas está sendo uma procura para melhorar a qualidade de vida. E acaba que a pessoa se envolve naquele esporte e ele acaba se profissionalizando, se apaixonando, e aí ele vai se dedicando, tanto nos treinos como na alimentação. Qual esporte mais adequado para uma pessoa que passa dos 50 anos? Primeiramente, a gente tem que entender que uma pessoa que ela tem uma certa idade, ou qualquer pessoa, ela tem que ser primeiramente avaliada, né, por um profissional competente, seja ele um educador físico, seja ele um médico, para ser liberado a praticar qualquer tipo de atividade física. Ele vai contestar que ele tem condições de praticar uma atividade física. A partir desse momento, a própria pessoa vai procurar a atividade física se adequar à sua realidade. Por exemplo, tem pessoas que gostam de caminhada, tem pessoas que gostam de corridas, pessoas que gostam de ciclismo, tem pessoas que gostam já da academia, fazer a musculação. Então, primeiramente tem que ter essa autorização e depois a identificação de qual atividade traz mais prazer. Pode ser a dança também. Então, vai de cada pessoa. A dança é uma atividade física também. É uma atividade física e muito eficiente. A caminhada caminhar, andar. Faz bem é uma atividade física que realmente faz bem. Sim, muito importante para a saúde. Uma atividade que estimula, que faz perder peso também, o que as pessoas gostam. Só andando muito. Ele tem que fazer realmente, ele tem que dar um piquezinho de vez em quando? Não, como é que... o próprio caminhar, ele tem um gasto calórico, certo, que a gente chama, né? Então, ele sim traz benefícios à saúde. Você falou aí de especialista que tem que fazer uma avaliação, mas a gente vê que tem um montoeiro de academias aí, todas as academias, as pessoas que procuram as academias, ele passa por essa avaliação? Sim, o próprio educador físico, né, é o responsável de avaliar essa pessoa. A academia ela é obrigada a ter um educador físico. Exatamente, um responsável para que possa avaliar essas pessoas que estão indo até eles, né? Na sua área, qual o tipo de atleta que você mais atende? Aqui na região eu atendo muito ciclista, corredores, né? E também praticantes de musculação, que vão para a academia, são os principais. Qual a importância de um atleta procurar uma nutricionista, no seu caso, por exemplo, para que ele faça essa avaliação e comece a fazer uma alimentação correta? Eu posso pegar um exemplo de algum atleta, exemplo atividade física, como o ciclismo, né? Uhum. É um esporte que é bem visto aqui na cidade. Então, para ele atuar da melhor forma possível, ele tem que ter os alimentos na hora certa. Então, por exemplo, um atleta que é ciclista, que ele treina todos os dias, vai depender do horário que ele treina, a gente vai ter que adaptar a alimentação e fornecer a eles nutrientes que são essenciais, seja ele no pré-treino, né, antes dele começar um treino, durante o treino e após o treino, que vai estimular o corpo dele a dar o melhor potencial. Essa nutrição esportiva pode ser considerada uma dieta especial? Vamos dizer que sim, mas são alimentos comuns que estão no nosso dia a dia, né? Pode ser que um atleta ele precise mais de alguns nutrientes por ele gastar mais, por ele se exercitar mais. E aí a gente precisa dar esse suporte maior. Numa tabela, só para nossos telespectadores realmente entenderem, numa tabela, vamos dizer assim, de um ciclista para quem faz caminhada, qual o diferencial de alimentação, vamos dizer assim, nutricional, para que uma pessoa dessa possa ingerir? A gente tem que pensar no gasto calórico, né? Que é o tanto de energia que essa pessoa gasta. A gente já começa o diferencial aí. Uma caminhada gasta bem menos do que um treino de ciclismo, né? Dependendo de curtas ou longas distâncias. Então, a gente tem que trabalhar primeiramente, entender qual a necessidade calórica que esse paciente precisa. Vamos falar um pouquinho agora de uma questão que realmente é sempre meio polêmica, a questão do suplemento nutricional. Fala um pouco disso aí. Quando a gente fala em suplemento alimentar, a gente tem que entender que são nutrientes que tem nos nossos alimentos. Pode ser a proteína que tem na carne, no ovo, que tem no leite. A gente fala de carboidratos que tem no arroz, na batata. A gente fala de aminoácidos essenciais que são dentro da proteína, né? Então, os suplementos alimentares é um suporte que nós, como profissionais, temos
para estar completando, né? Complementando essa alimentação, se tiver a necessidade. Mas eu estou falando exatamente aqueles suplementos que eles vendem nas academias Exatamente, e tal. sim. Aquilo ali realmente, aquilo não faz mal à saúde? Porque tem muita gente que realmente acha que não faz bem para a saúde. Como eu falei, os suplementos são alimentos, são os nutrientes que tem dentro dos alimentos comuns do nosso dia a dia. Só que a gente tem que saber se tem a necessidade de fazer o uso do suplemento. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que come uma quantidade correta de proteína e eu vou usar um suplemento que contém proteína, eu posso estar dando ao meu organismo mais proteína do que ele precisa. E aí faz mal. E aí pode vir a ter um prejuízo. Certo. Toda pessoa que faz atividade física, ele depende de um suplemento alimentar? Não, mas eu digo assim, que o suplemento ele dá um suporte para nós profissionais para completar a alimentação. Exemplo, uma pessoa que a gente tem assim, muito no dia a dia, é uma pessoa que não tem tempo de preparar as alimentações, não tem tempo de fazer qualquer tipo de alimento, e aí a gente entra com suplemento para fazer essa troca. Mas não necessariamente tem que ter a troca dos alimentos. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.3, falando hoje de nutrição esportiva. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho.